Olá, queridos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Você já parou para pensar que a Bíblia Sagrada fala agora na Nova Aliança que nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo, que Ele nos separou para sermos sacerdote, para sermos nação sacerdotal diante de Deus? Você já imaginou o que é ser um sacerdote do Deus Altíssimo? Nossa reflexão desse dia de hoje vai para esse tema, sacerdote. Em Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6, o Senhor diz: aquele que nos ama e com seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Glória a Deus. O que é ser sacerdote? Não é? Essa é uma dúvida que a grande maioria tem. O que é ser sacerdote? A gente fica sem saber o que é isso. Ser sacerdote, quando se fala na ideia de ser sacerdote, nós temos a ideia de alguém representando a divindade, não é, perante os homens. E, por outro lado, essa pessoa também representa os homens perante a divindade. Em todas as sociedades, as mais primitivas que a gente encontra, sempre tem o sagrado, né, e aquilo que é normal, que é o profano, que é o normal, o ser humano. E para fazer essa ponte entre o ser humano e o seu sagrado, ele tem ali no meio o sacerdote. Não é? O sacerdote ele fica entre o Deus, né? Entre o divino e os homens, os humanos. Então, através dessa ideia que a gente tem, né, de sacerdote, o homem ele vai até o sacerdote e o sacerdote vai até ao divino, não é? E o divino, Deus, o sagrado, vai até o sacerdote, comunica com o sacerdote e o sacerdote comunica-se com os homens. Ele seria então uma espécie de intermediário, não é? O sacerdote seria uma espécie de intermediário entre Deus e os homens, um intermediário. Agora, nós temos essa ideia, nós pensamos desta forma, nós pensamos desta maneira por causa da queda. Biblicamente falando, o homem é um indigno pecador e ele precisa de alguém que o substitua diante de Deus, que é digno e que é santo, que é sagrado. Então, Deus não se comunica diretamente aos homens, e os homens não podem comunicar-se diretamente a Deus. Ele precisa de um intermediário. E esse intermediário é o sacerdote. Não é? Essa é a ideia que a gente pensa por causa da queda do homem. Por causa da queda. Por quê? Antes do homem pecar não era assim. Não é? Se o homem não tivesse pecado, é uma pergunta que a gente pode fazer. Haveria a necessidade de um sacerdote? Se o homem tivesse mantido a sua pureza, mantido a sua comunhão, a sua comunicação com o sagrado, com Deus, com o eterno, não é? O homem haveria necessidade de ter um intermediário? Precisaria ele de alguém com dignidade suficiente para intermediar a sua relação com o sagrado? Não, com certeza que não. Essa é a resposta. Nós vemos que, no início, Deus não elegeu nenhum ser angelical para se estabelecer como intermediário entre ele e o homem. Deus não estabeleceu nenhum ser. Então, não haveria necessidade, se não houvesse pecado, não haveria necessidade de um intermediário. Então, meu querido, Deus vinha, Ele próprio, falar com o homem. Deus vinha, Ele mesmo, cada tarde, Ele vinha e conversava com o homem.
mas aconteceu algo. A questão do ministério sacerdotal se fez necessário por causa da queda, por causa do pecado. O homem rompeu a comunhão com Deus, a comunicação com Deus, através do seu erro, através da sua falha. Houve essa ruptura, não é? da comunhão, da confiança. O homem pecou, o homem desobedeceu, o homem desonrou o Altíssimo, desonrou o Eterno. E por causa disso, houve a necessidade de um intermediário a partir desta ruptura. Não é? Então a gente vê que a partir da queda, uma vítima inocente entre os animais era morta e tinha o seu corpo oferecido para satisfazer a justiça divina e assim substituir o pecador que desejasse se aproximar de Deus e se manter vivo. Alguém teria de morrer no lugar dele por causa da justiça divina. Antes de ser regulamentado o ofício sacerdotal, mesmo antes, alguém tinha que ficar entre Deus e os homens. A gente vê que Deus, para vestir o homem, para aplacar a consciência do homem de que estava nu, um cordeiro foi morto, para fazer uma veste que fosse apropriada para Adão. Então, alguém morreu para que a consciência do homem fosse aplacada. E o cordeiro, ele é o símbolo deste ser inocente que é sacrificado, não é? para aplacar a justiça divina e para nos trazer uma redenção. Então, esse cordeiro, a gente vai falar muito dele, né, nesse estudo de sacerdote, porque a gente vai chegar no clímax final, quando João Batista fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente vai ver tudo isso, amém? Então, a gente vê que o sacerdócio, ele foi estabelecido em fases. A primeira fase, cada chefe de família passou a ser o sacerdote da sua casa. A gente tem diversos exemplos no Antigo Testamento, na Bíblia, né? No Antigo Testamento, a gente tem diversos exemplos de como, antes de ser instituído o sacerdócio levítico, cada pessoa ela apresentava o seu sacrifício diante de Deus para ter comunhão com o Altíssimo, e era geralmente o chefe da casa, o pai de família, ele fazia esse trabalho. Não é? E depois Deus elegeu uma nação, né? Escolheu uma nação para ser uma nação sacerdotal diante das demais nações, né? Como o sacerdote é aquele que intermedia Deus e os homens, esta nação que Deus escolheu seria uma nação que faria a intermediação entre as nações dos homens e Deus, o eterno, o divino. Na terceira fase, nós temos cada pessoa passando a ser um sacerdote para si mesmo e também para as demais pessoas do planeta. Nessa terceira fase é a fase que nós estamos vivendo hoje. A gente vai falar sobre ela um pouquinho mais à frente. Então vamos à primeira fase. Vamos lá. Nessa primeira fase, nós encontramos o chefe de família ocupando a função daquele que se aproximava de Deus em prol, em favor da sua família. A gente tem os exemplos, né, de Abel, que apresentava o sacrifício diante do Senhor. Nós temos a geração de Sete, quando a palavra do Senhor fala que a partir do momento em que Sete nasceu, as pessoas começaram a buscar a Deus. A gente tem a vida de Jó, não é? O livro de Jó, ele fala, dá o exemplo para a gente de como que era essa questão da intercessão do chefe de família para a sua família. A gente encontra Abraão, né, levantando diversos altares ao Senhor, e a gente encontra Noé, a gente encontra Enoque, a gente encontra Isaac, a gente encontra Jacó, que são exemplos para esta fase, né, de o chefe de família ocupar a função sacerdotal. Não é? Ele faz a intermediação
entre a sua família e Deus e sua família. A gente encontra lá em Abel, no Hebreus, no capítulo 11, versículo 4, falando: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. A gente encontra em Jó, no capítulo 1, versículo 5, que fala a história dos filhos de Jó, né, que eles faziam banquete, faziam festa, e depois que acabavam essas festas, né, decorrido o turno dos dias das suas festas, dos seus banquetes, Jó chamava seus filhos e os santificava. Ele levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de cada um deles. Então, ele era o sacerdote. Vamos lá, ele, porventura, os seus filhos tivessem pecado contra o Altíssimo, Jó era o sacerdote que fazia a intermediação entre aqueles que pecaram e o Eterno, o Santíssimo. A gente encontra também Noé, ele levantando altar ao Senhor, depois que houve o dilúvio, ele levantou altar ao Senhor. A gente encontra Abraão também levantando altares a Deus e apresentando o sacrifício, para aplacar a ira divina. Abraão apareceu o Senhor a Abraão, ele disse: darei essa descendência, a essa terra para você. E ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então ele edificou um altar e apresentou um sacrifício ao Eterno. Então o chefe de família representava a sua família diante de Deus e representava a Deus diante da família. O Eterno era conhecido nesse tempo como o Deus de famílias. Cada família tinha o seu próprio Deus neste período. Então, por isso que o Eterno, muitas vezes, ele se identifica como o Deus de Abraão, como se ele fosse o Deus de uma pessoa, o Deus de uma família, o Deus de uma casa, o Deus de uma sociedade. Na verdade, Deus é Deus eterno, é Deus de todos, Mas havia essa identificação por motivo da identificação sacerdotal. Deus, alguns versículos, a palavra, o Senhor, ele fala: eu sou o Deus de teus pais, ou seja, o Deus da sua família, o Deus que está com vocês, etc, etc. As demais famílias também tinham seus deuses, ainda que os deuses das famílias não eram deuses de fato, porque só existe um único Deus, um único Senhor. Glória a Deus. O Eterno escolheu, através de Abel, da geração de Sete, de Noé, de Abraão, as famílias através das quais ele iria se revelar aos demais seres humanos. E através de Abraão, ele se revelou como Deus da nação israelita e iniciou, então, a segunda fase. O Eterno queria uma nação sacerdotal, Ele tinha uma família, aquela família que era a família que veio através de Sete, depois através de Noé e depois através de Abraão. Ele era o Deus daquelas famílias. Agora ele queria uma nação separada, uma nação que ele pudesse chamar de nação sacerdotal. Essa nação seria a nação que representaria o Eterno perante todas as demais nações. Seria o sacerdote, uma nação sacerdotal, não é isso? E ele, quando chamou Moisés e ele falou a seguinte palavra para Moisés. No livro de Êxodo, no capítulo 19, versículo 6, ele falou assim: olha, Moisés, vocês serão um reino sacerdotal, um reino de sacerdote. Todos neste reino serão sacerdote, serão uma nação sacerdotal, um povo santo. Aí ele disse: essas são as palavras que tu falarás aos filhos de Israel. Então, o desejo do Altíssimo era ter uma nação que fosse uma nação sacerdotal. Mas o que aconteceu? Israel não entendeu, eles ficaram com medo de Deus, eles começaram, quando Moisés subiu ao monte e estava lá falando com Deus, eles rapidamente eles se desviaram, a nação se desviou e eles começaram a
adorar um Deus de metal, né? Fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar. Então, alternativamente, Deus escolheu uma tribo para ser a tribo sacerdotal, que foi a tribo de Levi. Seria a tribo da onde Moisés era, da onde Arão era, não é? Então Deus escolheu essa tribo. O propósito inicial, a gente vê que era a nação inteira, mas a nação não quis, então Deus alternativamente escolheu uma tribo, a tribo de Levi. Através desta tribo, Deus mostrou o plano de salvação da sua criação. A gente vai ver então isso no segmento, no próxima fase aqui do nosso estudo. A gente vai ver essa segunda fase, quando Deus escolhe uma tribo para ali demonstrar através daquilo que os sacerdotes fariam, daquilo que os sacerdotes operariam, o plano de salvação de toda a humanidade. Amém? Então, no próximo estudo a gente continua e, se você puder, participe conosco, ok? Um abraço, então fique com Deus e a gente volta no próximo estudo.